E aí pessoal, eu sou Renato Alves, que estou aqui para falar sobre os 10 maiores crossovers entre DC e Marvel, galera. Bom, para quem viveu a década de 90, pôde aproveitar isso diretamente nos quadrinhos. Isso é muito show de bola demais, galera. O mais legal de tudo é conhecer essas histórias e eu faço questão de trazê-las aqui uma a uma para vocês conhecerem e saberem um pouco mais e até mesmo buscarem ler essas histórias. Mas é claro que hoje eu vou falar super rápido sobre cada uma delas. Quero agradecer e dar aos créditos aqui ao site Legião dos Heróis, que tem uma explicação bem resumida sobre cada uma dessas histórias, né? Mas eu não poderia deixar de trazer isso em vídeo aqui para vocês, beleza? Você tá curioso? Então se inscreve aí no canal, que não só esse vídeo, mas também vocês podem acompanhar cada história que eu estou fazendo todas as terças aqui no Contando Histórias. Pois é, galera, beleza? Então, vamos que vamos, porque esses crossovers são muito legais e vocês precisam conhecer, beleza? Vamos lá. O primeiro encontro é uma história do John Byrne que, ambientada nos anos 40, faz com que duas figuras icônicas possam se encontrar num campo de guerra. Eu estou falando de Capitão América e Batman, pois é. Naquela década da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, o Capitão América está enfrentando um exército nazista e acaba tendo ajuda do inigualável Cavaleiro das Trevas. A parte mais legal disso tudo é que essa história é uma história mais leve, não tem aquele tom mais bruto ou duro, né? Tem aquela coisa mais policial bom, policial malvado, tem aquela coisa mais parceria mesmo, sabe? Tipo, é um alívio encontrar um aliado dentro da guerra. E essa história é muito bacana também porque traz a união não só do Batman com o Capitão América, mas também do Coringa e do Caveira Vermelha. E é claro que nessa história especificamente você vai poder acompanhar o Buck como o parceiro do Capitão América e o próprio Robin, o Batman. Isso que é muito legal. Além disso, claro, essa história ela tem um teor mais divertido, ela tem easter eggs bacanas e é uma história muito bacana para você passar para seus filhos, né? Porque não tem aquela violência, não tem aquela coisa mais dura das histórias em quadrinho em geral. Além disso, claro, a próxima história que eu vou falar é entre o embate de Mulher Maravilha com nada mais nada menos que a Tempestade dos X-Men. Pois é, vocês já imaginaram essa batalha, esse embate, velho? É legal demais. E o mais bacana é que nessa história especificamente, ela se passa após o primeiro encontro entre DC versus Marvel. Para quem não sabe, né? A Diana, a Mulher Maravilha, ela é digna de levantar o poderoso Mjolnir, né? E, consequentemente, quando acaba acontecendo esse embate entre as duas guerreiras, ela abre mão do Mjolnir para poder enfrentar a Tempestade de igual para igual. E não vai pensando que só porque a Mulher Maravilha é uma semideusa que ela não teve trabalho, muito pelo contrário. A Tempestade ela foi uma oponente muito casca grossa, de verdade, gente. Não foi um embate fácil não. E consequentemente aí essa história ela é muito bacana mesmo. Além disso, não podemos deixar de falar que os fãs eles puderam participar dessa batalha na época. A editora ela abriu, né, para os fãs uma certa interatividade. Por que eu estou falando isso, galera? Porque essa interatividade que teve, os fãs puderam falar sobre os principais detalhes das batalhas e eles absorveram isso para que a batalha ficasse mais justa. E é uma história muito bacana, show de bola demais. É o que eu estou dizendo.
vocês vão poder não só conhecer essas histórias buscando elas na internet e lê-las, né? Porque não é difícil de encontrar, tá? Mas também pode apresentar para os seus filhos. Hoje está muito popularizado, por exemplo, vermos os heróis no cinema, nas animações e tudo mais, mas uma coisa que tipo está perdendo até um pouco é essa questão de buscar as histórias mais legais. Não deixem de procurar, é muito legal e vocês vão poder se divertir com os filhos de vocês, beleza? E vamos que vamos para mais um encontro sensacional que é entre Flash e Mercúrio. Sim, o Velocista Escarlate mostra por que ele é o mais incrível de todos. Nessa história a gente não está falando de Barry Allen, nós estamos falando de Wally West contra o Pietro, né? E eles têm um embate muito ferrado que ultrapassa limites de velocidade incríveis. São grandes distâncias que eles percorrem e um tentando sempre sabotar o outro para poderem mostrar por que eles são tão incríveis. Definitivamente, galera, é um embate muito difícil. Bom, não menos importante, mas acho que um dos embates mais indefinidos. Tem pessoas que gostam mais do Hulk e falam que quem vence é o Hulk. Tem pessoas que gostam mais do Super e acham que quem vence é o Super. Mas essa história, incrivelmente, sem um final definido, traz aí o melhor entre Hulk e Superman. Talvez seja a única das histórias até aqui que não tem de fato um vencedor. E por que eu estou falando isso, galera? Porque esse embate ele é tão épico que os roteiristas não conseguiram definir quem é o mais forte de todos. Ou seja, no fim da história, fica em aberto quem venceu. E isso é muito bacana, porque não desmerece em nenhum momento nenhuma das duas personagens, né? O que é muito show de bola. Além disso, claro, a gente sabe que o Hulk, cada vez que ele fica com mais raiva, cada vez que ele fica mais bravo, a força dele aumenta exponencialmente. E o Superman, num campo aberto, onde tem a luz solar, ele também não tem tempo ruim. Ele acaba ficando cada vez mais forte. E isso é um embate que realmente faz muito valer a pena a leitura. Além disso, claro, quem coloca tudo isso em ênfase é exatamente o poderio dos dois, né? Hoje é declarado que o Superman é o maior herói de todos. Não tem essa de editora, é o maior herói de todos. Mas o Hulk não fica atrás, não. Isso é muito legal, muito bacana de vocês conhecerem também. Não diferente desse embate, mas não tão épico também, mas muito legal, é o embate entre Superman e Homem-Aranha. E nesse caso tem duas histórias deles, mas a mais legal é o embate entre Homem-Aranha e Superman, criado pelo Lex Luthor. Pois é, o Lex Luthor ele arma um plano de colocar os dois para se enfrentarem até a morte. Só que em determinado momento eles dois acabam descobrindo que é tudo um plano do Lex Luthor para derrotá-los, né? Com ele está o Dr. Octopus e, consequentemente, quando o circo aperta, começa a pegar fogo, o Dr. Octopus deixa a responsabilidade toda para o Lex Luthor e usa o plano do Coringa, foge. E vale lembrar que essa história de 1976 foi um sucesso. Até porque, vamos combinar, né? O Superman, naquela época, era o herói mais legal da DC até aquele momento. E o Homem-Aranha é um dos heróis mais legais, não só da Marvel, mas em geral, assim. É difícil alguém que não conheça a história do Homem-Aranha que não simpatize com ele. Até quem não gosta do Homem-Aranha, assim, tipo, não é meu herói preferido, tem um certo carinho pelo Teioso. E isso é muito legal, de fato. Outro embate bacana dessas histórias todas está entre
Darkseid e Galactus. Vocês pensaram que era só super-heróis? Estão redondamente enganados, pois é. Aqui também tem vilão se enfrentando. E um dos embates mais épicos é Galactus tentando, de fato, devorar Apokolips. E com isso, Darkseid sabendo... Darkseid, para quem conhece a história do Darkseid, ele não deixa ninguém chegar perto de Apokolips. Ele já é poucas, né? Ele já vai lá e detona com tudo e manda raio ômega para tudo que é lado e ninguém entra, ninguém domina. Quem domina ali é ele, ali a casa é dele, né? E consequentemente, esse é um dos embates mais épicos. Inclusive, nessa história tem o surfista prateado, pois é, e todo o exército do Darkseid. Você vai ter Vovó Bondade, você vai ter o... esqueci o nome dele, do baixinho. Enfim, é muito legal e vale muito a pena a leitura. Mas você pensa que o Darkseid para por aí? Não, não para. Em Jovens Titãs e X-Men, o Darkseid se une ao Exterminador para poder acabar com o grupo de mutantes e o grupo de meta-humanos, que são os Jovens Titãs. Pois é. É um encontro muito bacana. É uma história também muito legal de você poder acompanhar com os filhos de vocês. Por quê? Qual que é a parte legal dessa história? O Darkseid ele não se une só ao Exterminador, mas ele tenta trazer nada mais nada menos que a Fênix à vida novamente. E é uma história que você com certeza vai ler com muito gosto, porque ela se passa após os acontecimentos da saga da Fênix. Então, tipo, depois de anos que a Fênix existiu, que a Jean Grey morreu, o Darkseid volta querendo recuperar todo esse poder e deixar a favor dele. E são os Jovens Titãs junto com os X-Men que tem que impedir que isso aconteça. Não menos importante do que tudo isso, né? Nós também temos o grande embate, o grande confronto entre Batman e Capitão América. Ah, mas Renato, você já falou dessa história. Não, não falei. A primeira história é Batman e Capitão América. Eles funcionam ali como parceiros, né? Nessa, eles se enfrentam de fato. E é uma das histórias mais incríveis já criadas. Enfim, por último aqui fica a série DC versus Marvel, que é Liga da Justiça versus Vingadores, né? Esse embate, esse encontro entre todos esses heróis é muito bacana porque você vai ter todos esses heróis se enfrentando de alguma forma. Ponto. Isso daí todo mundo já conhece. Mas essa história em si traz momentos muito épicos de cada herói, de cada grupo. Então você vai ver Superman erguendo o Mjolnir, lutando com o escudo do Capitão América. Vai ver Mulher Maravilha com embates muito incríveis. Você vai ver o Thor e o Hulk mostrando todo o seu poder, né? E isso eu falo com carinho de todos. Vale muito a pena a leitura. Para vocês terem uma ideia, DC vs Marvel, esse crossover incrível, eles têm 3 séries com 4 números cada. Então, consequentemente, é uma história para você ler com calma. É uma história que você vai torcer para um lado, depois você vai torcer para o outro. Não interessa se você gosta mais da Liga da Justiça ou dos Vingadores. Isso eu acho muito incrível, porque no final o resultado é um só. Sem a união de todos, eles não vão conseguir superar o mal maior. E isso é muito foda. Por isso que eu falo, não adianta você só gostar de um ou de outro. Você acaba torcendo pelos dois lados de qualquer forma. Isso é incrível. Enfim, galera, gostaram do vídeo? Manda aí os seus comentários, deixa aqui embaixo o que vocês acham. Eu vou trazer cada uma delas aqui. Então fiquem tranquilos que em breve tem muito mais para vocês, beleza? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal! Capitão Renatrovski, sempre por aqui.